Está gravando? Oi, pinga. Ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping. Ficou estourado o áudio da outra vez. Muito ruim. Ping, 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 bora. Oi, oi, ping, ping. Beleza. Então, vamos aqui. Fofoca na meta, fofoca, fofoca. Bora aqui, a gente vai para projetos, aplicativos interativos no terminal. E nós vamos baixar esse projeto do Termigame. Então, vou fechar tudo aqui que é extra. Vamos ficar aqui só com o Termigame. Termigame é o modelo para jogo interativo no terminal. Vamos entender como é que isso aqui funciona. Para fazer alguns tipos de projeto ou código, você vai interagir com bibliotecas que não existem na biblioteca padrão. A gente chama isso de biblioteca de terceiros. No caso do... Então, só um exemplo, tá? No caso do Python, vocês instalam essas bibliotecas de terceiros via pip. Ah, vocês não estão vendo nada. Vocês não me disseram que não estão vendo nada. Load Lab 2. Não disseram que eu não vou saber, né? Agora eu vou ter que rever a gravação. Vou começar de novo porque bugou tudo, provavelmente. Não bugou não, tá aqui ainda. Oi, ping, ping. Beleza, então vamos lá. Então, dá um exemplo. Linguagens comuns. Algumas, foca aqui no que a gente está falando. Não se distrai. Algumas linguagens, elas também têm um gerenciador de bibliotecas. E essas bibliotecas, algumas vezes, estão em um repositório padrão. Exemplo de bibliotecas, de linguagens e bibliotecas que estão em repositório padrão. Se você está trabalhando em um projeto Python, essas bibliotecas estão no repositório padrão que é chamado PyPI, PyPL, acho que é PL, PyPL, PPL, não, é PI no final, é PI, né? PyPI, é porque esse aqui parece o I quando for em maiúsculo. Então esse aqui é um repositório de pacotes para pessoas que querem colocar lá. Qualquer pessoa pode cadastrar e jogar lá o seu projeto, sua biblioteca, seu jogo, qualquer coisa. Então, por exemplo, é aqui que está hospedado TKO que vocês usam, tá vendo? Então, para o Node.js, a gente tem o NPM. Então, quando você faz um projeto em NPM, você vai interagir com bibliotecas. Em Node, em JavaScript, você vai utilizar bibliotecas que estão aqui no NPM. E são muitas bibliotecas. Por exemplo, você precisa de uma biblioteca para lidar para fazer um diff, ou para fazer um parse especial, para fazer alguma coisa. É uma biblioteca de terceiros. No caso do pip, no caso do Go, não existe um repositório central de gestão de bibliotecas. Não existe. O que existe é qualquer usuário pode subir o seu GitHub e nesse GitHub deixar lá o seu projeto, a sua biblioteca no formato que é pedido. Então você consegue importar o seu projeto a partir do GitHub da pessoa. Então, por exemplo, antes vocês quando queriam baixar o TKO faziam assim, né? Por quê? Porque o PyPX olha para o repositório do Python e procura algum projeto que esteja cadastrado lá com o nome de TKO. Porém, no caso do Go, não é assim. No caso do Go, a gente tem que colocar eu só quero abrir isso daqui. A gente vai precisar colocar o repositório do GitHub da pessoa que fez o projeto. E aí os projetos são orientados assim em relação ao repositório. Então, número 1, isso daqui é uma biblioteca externa. É uma biblioteca que gerencia o terminal. Sem ela, você não consegue apertar para a esquerda e para a direita sem precisar colocar Enter e ele entender o que, é que você está fazendo. Tá bom? Então, já tem as instruções bem aqui direitinho. Ó.
você vai precisar navegar até a pasta onde está o teu projeto. No caso, a pasta onde está o teu projeto é cdfup, database, termgame 1. Você vai navegar até a pasta. Vamos lá. Vá andando até a pasta do projeto. Fup, database, termgame 1. Usa o tab para fazer o autocomplete, tá? Você primeiro tem que baixar. Baixa o Termgame 1, sai do TKO, volta para o terminal e navega até a pasta onde está o projeto. Você tem que ir navegando até a pasta. Você não vai conseguir fazer pela interface TKO. Abre, FUP, vai até lá, clica para baixar o Termgame, aí vai criar a pasta, depois você vai navegando até a pasta. Normal, que a gente ainda vai baixar a biblioteca. Ok? Quando você entrar dentro, quando você chegar lá na pasta, aqui ó, eu estou lendo o que está escrito em extra.md, tá? Na hora que você abrir o projeto, ele abriu a main, aí abriu o readme e abriu esse arquivo aqui de orientações. Aí aqui no extra está dizendo, ó, você vai encontrar os arquivos main.go e extra.md. Então se eu der um ls, vai ter, no meu caso já tem um monte de coisa, né? Mas vai ter o main.go e o readme.md e o extra.md. Aí o que você vai fazer para criar, para baixar a biblioteca? Você vai precisar dar esses comandozinhos aqui, ó. Aquilo que está em verdinho assim, né, que tem o hashtag, é comentário, você não digita isso. Nessa pasta você vai dar um comando para inicializar um módulo, que é a forma como ele agrupa arquivos e bibliotecas, e depois você vai dar um outro comando para baixar a biblioteca localmente. Então primeiro você vai dar esse comando aqui, na pasta que você baixou o projeto, e depois você vai dar esse segundo comando aqui na pasta que você baixou o projeto. Demora. Que ele vai baixar um monte de arquivo, vai compilar os arquivos para a tua arquitetura, então talvez demore um pouquinho. E aí, deu certo? Então, se tiver alguém lutando aí, o Thiago tá bem ali, é só gritar. Socorro, Thiago! Hã? Beleza? Ó, então eu fiz aqui o primeiro, aí vou fazer aqui um segundo. Para colar no terminal é Ctrl Shift V. Aí ele vai baixar o Tcell. E depois que você baixou o Tcell, para rodar, você pode rodar via TKO também. TKO run *.go. TKO run *.go. Aí ele vai criar esse bonequinho. Aí você pode andar com um bonequinhozinho aqui, ó. O de vocês não deixa a tela suja não, né? Tá, vamos olhar. Quando estiver funcionando, aí a gente vai olhar o código, tá bom? Ai, papai do céu. Pronto, mais alguém está embananado aí ou vida que segue? Vixe, como é que chega nessas ruínas todas horas? Deu run? Não, é porque o meu já está modificado. Eu vou modificar com vocês agora. Então, vamos olhar lá o código para a gente entender o que é que ele está fazendo. O de vocês está em vermelho ou não? Se tiver em vermelho, é o que é que você... Ah, eu não sei. Se vocês estiverem no CodeSpace, é porque a gente pode abrir ele direto aqui, mas ele vai ficar reclamando do Tcell, né?
Na pasta local, a gente consegue mandar abrir o VS Code no local em que nós estamos, ó. Abrir o VS Code dentro da pasta Term Game. E aí ele entende a pasta como um projeto, e aí ele abre... Pera aí, que eu acho que eu tô no... O quê? Dá o ESC para poder sair, tá? Ok, vamos entender aqui a estrutura do código. O código ele é bem pequenininho para entender o que é estruturalmente ele. Primeiro aqui é o import. O import carrega a visão das bibliotecas. Ele não baixa as bibliotecas. A biblioteca você teve que baixar manualmente quando deu o go-get, e aí baixou a biblioteca. E aqui você está dizendo, olha, eu vou utilizar essa biblioteca bem aqui, que é a biblioteca do Tcl. Aí nós temos duas structs. Uma para representar os quadradinhos, os elementos que a gente vai ter na tela. Então, por exemplo, um elemento, um quadradinho, ele tem uma posição, x e y. O x e o y, eles começam daqui, da orelhinha da esquerda. Aqui é o 0, 0. O x cresce para a direita e o y cresce para baixo. A gente vai ter um símbolo, no caso ali está como hashtag, mas qualquer caractere funcionaria para o símbolo daquele elemento, e uma cor, amarelo, verde, azul, branco, não interessa. Então isso daqui vai representar os elementos da nossa tela. Podem ser paredes, podem ser inimigos, podem ser pedras, buracos. Como a gente está dentro de uma telinha de texto, a única coisa que eu tenho são caracteres com alguma cor em algum lugar da tela. Faz sentido? Pronto. Então você vê que se não tivesse uma struct para representar isso, eu teria que imaginar todos esses elementos separados. Imagina um vetor com a posição X, outro vetor com a posição Y, outro vetor com o símbolo, outro vetor com a cor, e ficar gerenciando essas coisas ao mesmo tempo, porque não faz sentido, né? Ok. O teu jogo vai ter... isso aqui era eu brincando. O teu jogo vai ter um jogador. De vocês só tem jogador, né? Aqui eu deixei, eu vou tirar o passado do jogador. Aqui eu botei para poder lembrar por onde o jogador estava andando. É aquela borrachinha azul. Então toda vez que ele andava, eu salvava o passado dele para eu lembrar por onde ele veio. Mas tira isso, a gente faz depois, aos poucos. Tá? Então pronto. O teu jogo começa só com o jogadorzinho e a tela. A tela é um elemento do tipo Tcl Screen. Entenda a tela como o buffer com o qual a gente interage, tudo bem? O buffer com o qual a gente interage. Para começar o jogo ele vai ter esses dois métodos apenas, tá? Esses 3 métodos. Então vamos dividir aqui o nosso jogo em 3 métodos. O método init vai rodar uma única vez na hora que o jogo starta. Então, no caso, ele serve para a gente iniciar os elementos. Uma única vez. Então, o que é que o meu init está fazendo? O meu init está inicializando um jogador. Em qual posição? Posição 55, com que símbolo? Hashtag e com a cor tcl.colorBlue. Então, eu teria aqui várias coisas à disposição. Color yellow. Color yellow green. Tá aqui, ó, tem um monte de cor. Tá? Se eu quisesse que ele iniciasse com outro caractere, eu vou ser um arroba agora. Seria um arroba. Então vamos lá comigo. O init roda quando? Só quando o jogo starta, uma única vez. O que é que faz o draw? O draw é responsável por desenhar o jogo. Tudo bem? Então, G, ela representa o jogo. Ó. G representa a struct jogo. O que é que o jogo tem? Um jogador, tá vendo? E uma tela. Para limpar a tela,
através do jogo, eu acesso a tela e através da tela eu acesso o método clear. Então, se a gente fosse aqui, ó, G representa o meu jogo. G ponto. Eu tenho o jogador e tenho tela. Tela ponto. Aí eu tenho todos os métodos que o TCL me dá para interagir com a tela. Desenhar na posição, limpar a tela, tudo que é método que o TCL me daria, tá aqui. O método que eu quero é o método clear, que limpa a tela. Tá aqui. Clear. Eu quero saber os limites da tela. E aí eu posso perguntar para a tela os limites dela. Eu perguntaria através do método size. O que é que o método size me retorna? Retorna a largura e a altura. O método size me retorna uma tupla, me retorna duas coisas, ó, largura e altura. Por isso que eu tive que fazer uma atribuição para duas variáveis, a largura e a altura, que é o máximo que o x suporta e o máximo que o y suporta. Para que eu fiz isso? Porque eu quero desenhar aquelas bordinhas. Lembra das bordinhas que tinha em cima e embaixo? Pronto, essas bordinhas bem aqui, ó. A bordinha de cima e a bordinha de baixo. Para saber das bordinhas, eu tenho que saber o tamanho da tela. Porque eu vou desenhar na posição 0 e na posição tamanho -1. Esse vermelho está muito ruim de ver, né? Color white. Color white. Pronto. Pronto, está aqui. Bordinha lá em cima, bordinha aqui embaixo. Tudo bem? Estamos comigo ainda? Bora lá. Então, o que é que esse for está fazendo aqui, ó? E começando de 0 até o limite do x. Eu estou desenhando. O plot, ele precisa do x e do y. Ó, o que é que o plot precisa? O plot precisa do x, do y, de qual é o símbolo que eu vou desenhar e qual é a cor que eu vou desenhar. O plot é quem realmente coloca a coisa para aparecer na tela. Tá certo? Então eu estou dizendo que eu vou desenhar no x igual a i, no y igual a 0, um asterisco de cor branca. Só que esse y0 é essa bordinha daqui de cima, né? Então eu estou fazendo o meu x e de 0 até o máximo, ó. X está indo de 0 até o máximo. Posso até trocar isso aqui para x para ficar melhor? X está indo de 0 até o máximo e no y0 eu estou colocando um asterisco. Por isso que essa parte de cima todinha aqui fica com asterisco. Só que eu não quero só em cima, eu quero em cima e lá embaixo. Qual é a última posição? É o y máximo menos 1. E nele eu também vou colocar um asterisco. Aí a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é: que tal se a gente tentar fazer outro for para colocar as bordas da esquerda e da direita? Então, quem vai mudar não vai ser o x, quem vai mudar vai ser o y. O x o primeiro deles vai ser 0, toda essa linha, e o último x vai ser x máximo menos 1. Então tentem adaptar, criar um outro for aqui embaixo desse, para a gente fazer as duas bordinhas das laterais.
criar aqui um outro for. Quem vai andar agora não é o x, é o y. O y não vai até o x máximo, o y vai até y máximo. O y não é o primeiro elemento, o y é o segundo. É porque o nosso não tem, eu acho. O que? Acho que você que fez, não? Não tinha não o for de vocês? Ah, tá. Entendi. Entendi. Então vocês podem fazer os dois for, então. Vocês podem tentar fazer os dois laços, então, para desenhar tanto esse primeiro for faz as listrinhas assim e o segundo for faz as listrinhas assim. Mas o nosso não tem nenhum size. Eu vou pegar a tamanho da tela. Não tem nem o size, não? É. Ah, tá. Então eu nem lembrava mais como é que era o código de vocês. O código de vocês não tem nada, só limpar a tela e plotar o jogador, é? Não tinha nenhum desses for e nem a definição lá em cima da variável. Era assim, então. Isso, só isso. Ah, tudo bem. Então tá, vamos por partes, então, tá? Vocês já começaram a fazer? Terminei já. Então faz só o primeiro, tá certo? Faz só o primeiro e roda. Faz só o primeiro e roda. Por que a distância do y é maior que a distância do x no terminal? Porque você Ele é bem tem... comprimidinho. Não, é porque você acaba pegando mais espaço nessa dimensão, entendeu? Essa é quase 3 vezes o tamanho que você usa para o quadradinho. A altura da letra é quase 3 vezes o tamanho do coisa. E ainda você tem que ele é comprido assim, curto assim. A tua tela é mais comprida. Então você vai ter 15 linhas para 100 colunas. Tipo isso. Eu achei que ele ia Não. fazer isso manualmente. Deu certo aí as listrinhas de vocês? Pronto. Então, vamos entender aqui o que é que a gente está vendo. Vamos lá. Plot. Plot é uma função. Bora lá. Plot é uma função de G. E G é o jogo. Tudo que é do jogo foi você que fez. Você que construiu, é código seu. Então, ó, você tem aqui o jogo tem uma função init, o jogo tem uma função draw, o jogo tem uma função update e o jogo tem algumas outras funções de desenho que vocês não precisam mexer. Plot, que é para desenhar um caracterezinho. Então, por exemplo, o plot usa a função lá do tcell para desenhar o elemento na tela. Esse estilo é uma coisa própria do tcell, que vai, por exemplo, definir o fundo de tela, se é itálico, se é negrito. Então a gente não está mexendo em nada disso, mas ele tem suporte a essas coisas, tá certo? Então, aqui eu tenho duas funções, ó, que são bem parecidas. O plot é quando eu quero informar x, y, símbolo e cor de forma separada. E o plot elemento é quando eu quero dar o elemento. O que é que o plot elemento faz? Ele chama o plot, só que ele desmembra as coisas, ó. Ele desmembra no x, no y, no símbolo e na cor e chama o plot. Vamos ver aqui o que é que o meu jogo faz, a main dele, ó. A main dele é criar um novo jogo, chamar o método init, que vai rodar só uma vez, chamar o método de desenho e rodar o loop principal. O que é que o loop principal faz? Ó, esse loop principal aqui. Vocês não precisam mexer em nenhuma dessas coisas. A gente só vai alterar 3 funções. Função de desenho, função de update, função de init. Porque no init você bota os elementos que você quer manipular. No update você diz o que acontece com eles. E no desenho você desenha os elementos. Isso daqui está chamando as funções de desenho, as funções de update e as funções de init. Só para a gente entender o que é o loop. A riégua. Vai ser um papel. Vai ser um papel.
Caraca, foi pra ele, a gente não sabe passar. Não vai mandar sem internet. Deixa eu ver se o bonitão pra retomar aqui. Eu pensei que fosse alguém batendo, mas é o ar-condicionado, né? Tá tentando pegar. O motor tá tentando pegar. Tenta ligar o projetor de novo, por favor. Tem uma aluna que o Code Space dela acabou, aí só renovar o ano. Aí você acabou de fazer o... Ah, senta com um colega e manda ela parar de assistir dorama enquanto tá programando. Pessoal, só lembrando de uma coisa, ó. O Code Space não sabe o que você está fazendo. Então, se você está com o Code Space aberto, ele está contando as horas. Se você deixa aberto e vai assistir dorama, Netflix, YouTube, o tempo está truando. Então, quando você não estiver programando, você fecha, que senão o seu tempo vai voar. Entendeu? Lembrem de focar. Vamos aqui. Ó, então, vou tentar explicar o que é o loop do jogo. Como é que o jogo funciona em termos de loop principal. E essa estratégia aqui, ela funciona para a maior parte das bibliotecas de jogos, tudo bem? Então vai funcionar a mesma coisa no SDL, no SFML, no Alegra, nos outros lá que eu esqueci o nome agora. É bem engraçadinho, mas vamos lá. Então como é que funciona? Você entra aqui num loop infinito. Esse for aqui é um loop infinito. Depois que você entra no loop infinito, esse poll, ele vai verificar o que foi que aconteceu da última interação para a interação atual. Então, o que pode ter acontecido? Se você está numa tela normal de jogo, sem ser terminal, mouse pode ter se movimentado, alguém pode ter clicado, a tecla pode ter subido, a tecla pode ter descido, a tela pode ter sido fechada, a tela pode ter sido redimensionada. Tudo isso são eventos que acontecem em relação à tela. Então, o que esse loop vai fazer? Primeira coisa, vai pegar um evento. Beleza? E aí depois ele vai tentar entender qual foi o evento. Para entender qual foi o evento, ele está pegando o tipo do evento e jogando esse tipo dentro de um switch. Ué, o tipo do evento pode ter sido uma tecla, um cell.eventKey. Então isso daqui é um tipo de evento que é uma tecla. Significa alguma coisa foi teclada. Outra coisa que ele está trabalhando aí é o Event Resize. Se por acaso a pessoa redimensionou o terminal, redimensionar o terminal também é um evento. Então, se a gente tivesse em outras situações, por exemplo, com uma tela completa, clicar em minimizar, clicar e fechar, todas essas coisas geram eventos. Andar com o mouse. Então, o que é que ele vê aqui? Um que você não precisa ver, mas que precisa existir para que o jogo funcione direitinho. Se a pessoa redimensionou a tela, ele manda sincronizar e desenhar de novo. Porque se não tivesse isso daqui, na hora que você sincronizasse a tela, as coisas não iam sumir, não iam mais aparecer. Tá? Ia bugar. Mas aí o que é que ele vê? Ele diz, beleza, a pessoa digitou uma tecla. Se for uma tecla do tipo ESC ou um Ctrl+C, eu dou return na função main, ou seja, eu acabo o loop, acabou o código. Por isso que quando vocês teclam ESC ou dão um Ctrl+C, o código acaba, o jogo acaba. Então, se não foi um ESC ou um Ctrl+C e a pessoa digitou algo, eu mando esse algo para o update. Depois de rodar o update, o que é que eu rodo? O draw. Então, a gente não vai interagir com esses códigos. A gente vai interagir com o init, quando eu quiser colocar algo para ser iniciado,
com o update, para eu verificar o que ocorre rodada após rodada, e com o draw, quando eu quiser desenhar os elementos que eu inventei na tela. Beleza? Então vamos lá aqui, vamos nós. Visto isso, esse new game aqui é só para criar as coisas que são necessárias para o jogo. Ele cria o jogo, vê se deu algum tipo de erro, seta o jogo, limpa a tela e retorna. Então pronto. Aqui a gente vai para o nosso loop. Como é que é o loop de vocês? Não tem nada. O loop de vocês é só... Tem algum negócio de cor aqui no de vocês? Não. Aqui dentro do update, o que é que tem dentro do update de vocês? Não tem aqui nada no default. Tá, então vamos lá. Então, isso daqui também não tem, né? O de vocês é só o bichinho andando. Pronto. Então, do jeito que a gente começa, vamos de pouquinho. Do jeito que a gente começa, a única coisa que tem é o bonequinho andando de um lado para o outro. É isso mesmo? Pronto. Então, vamos de pouquinho em pouquinho. Essa é a hora que você pergunta assim... O que eu posso fazer? Aí a resposta é qualquer coisa que você conseguir implementar. E aí vamos devagarinho na provocação. Você está vendo que ele tem uma cor. Se eu quisesse trocar de cor apertando um botão, por exemplo, na hora que eu apertar o Y, ele vai para amarelo. Na hora que eu apertar o R, ele vai para vermelho. Onde é que eu faria isso? Quem é que processa os caracteres que eu envio? É o update. O update, ele recebe uma tecla. Tá vendo aqui, ó? Um evento do tipo tecla. E eu posso verificar o que é que tem nessa tecla. Ou então, o que é que tem nessa runa. Tá vendo? A tecla é uma enumeração. É uma constante. Pronto, vou dizer assim. A tecla é uma constante, cada tecla é mapeada para um número, mas a runa é fácil de a gente entender. Por que as teclas precisam ser constantes? Porque nem toda tecla tem uma letra. Por exemplo, tecla para a esquerda. É que letra? Não tem sentido. Então, se você quer saber se uma coisa é para cima, para baixo ou para a direita, você tem que comparar esse key, que é essa constante, esse valor que ele te deu, com as opções que você tem. Então, por exemplo, key, e aí se você der um tab, ele vai completar. Key, aí aqui tem tudo que é de enumeração da tua constante. Tecla G, P, D, F11, F... Valha-me Deus, nem sabia que tinha tanto F. F50, page up, page down. Eu quero um key up. Então, se a pessoa digitou key up, eu movo o Y do jogador para diminuir 1. Se ela digitou um key right, o X aumenta 1. Se ela digitou um key down, o Y aumenta 1. Se ela digitou um key left, o X diminui 1. Se não, aí vocês podem colocar esse código agora. Se não, eu quero pegar o texto da coisa que o cara digitou, por exemplo, um caractere. Vou pegar o texto. Se esse texto foi diferente de 0, é porque ele digitou um caractere imprimível. E aí eu posso fazer o teste. Ué, se ele digitou Y, eu posso dizer que o meu jogador.cor agora vai ser color e yellow. Tamo junto ainda? Então, ó, o meu switch, ele começa verificando por constante, pelo valor da tecla. Aqui não tem nada a ver com ASCII, aqui é uma enumeração, ou seja, um conjunto de inteiros que representam teclas específicas. E aí eu posso caçar cada uma dessas teclas através lá do key alguma coisa, key up, key down, key right, key left,
Por exemplo, ele poderia ir para baixo apertando Enter. Como é que ele vai aqui para baixo apertando Enter? Será que tem um Key Return? Não. Key Enter? Tem um Key Enter. Então agora se eu apertar o Enter, ele vai para baixo. Aqui no Default eu vou verificar se a tecla que ele digitou é uma tecla imprimível, né? Uma tecla que pode ser mapeada para uma runa, para um caractere. E aí eu faço isso tentando obter a runa da tecla. E aí eu posso comparar, verificar se ela existe, né? E aí eu tentando pegar a cor. Então eu vou criar aqui duas cores. O Y e o branco. White. Color. White. Roda o código e vamos ver se o nosso coleguinha muda de cor. Amarelo e branco. Amarelo e branco. Amarelo e branco. Eu não peguei o finalzinho. Hã? Não peguei o finalzinho. Tá. Se ele digitou algo imprimível, eu verifico se isso é um Y. Se for um Y, eu troco a cor do meu personagem. O personagem tem uma cor, um X, um Y e um símbolo. Por exemplo, esquece isso daqui. Eu quero que o personagem tenha a cara da letra que eu digitar. Ou melhor, mantém isso daqui. Se eu digitar um número, eu quero que ele fique, que o rosto dele, que o caractere dele seja o número que eu digitei. O que é que eu tenho que botar aqui no meu if aqui? Como é que eu sei se ele digitou um número? Lembra, as letras são números. Então eu poderia só perguntar: a letra que ele digitou é maior ou igual a 0 e letra menor ou igual a 9? As letras são números. O 0 é o número aqui, sei lá. Mas é um número. E aí eu poderia atribuir essa letra no símbolo do meu jogador. Cadê o símbolo do jogador? G, que é o jogo, ponto. Jogador, ponto, símbolo. Vai receber letra. Letra 5 8 2 9. Deu certo de vocês aí? Vamos lá. Bora. Hã? Oi. Sim. Tudo bem. Onde é que você quer que eu fique? Tu quer que eu mande tudo pro Don'tpad? Deixa eu deixar o vou deixar o Don'tpad aberto aqui. E se alguém se perder, eu já mando. Ih, estamos sem internet. É só o meu que ele tá mudando depois que aperta o caractere. Tipo, só apertar no D e vira D, só apertar. Não, tudo bem. É porque o teu if não tá funcionando. Onde é que você quer que eu fique? Ó, vamos lá, vamos acompanhar, pessoal. A ideia hoje é fazer muitos pequenos passos. Cada adição de código vai gerar uma nova mudança e a gente vai de pouquinho em pouquinho. Primeira coisa que nós fizemos foi entender a estrutura principal do projeto.
A gente tem um elemento que representa um bonequinho, uma parede, uma pedra, uma qualquer coisa. A gente tem um jogo que guarda, por enquanto, só a nossa tela e o nosso jogador. E aí nós temos funções que estão associadas a esse jogo. Ó. Init está associada ao jogo, draw está associada ao jogo. O que é que significa isso? Que quando você for procurar as coisas que você vai manipular, elas vão estar dentro desse G, porque de G você tira a tela, de G você tira o jogador, de G você vai tirar as paredes, os bonequinhos, os inimigos, tudo que você vai tirar de dentro do jogo. Você vai abrindo a tua estrutura e pegando os elementos. Então, atualmente, a gente está mexendo no update. O que é que o nosso bonequinho faz? Esse código aqui, eu expliquei que existe uma diferença entre a tecla, cada tecla tem um número, tá certo? E algumas teclas podem ser convertidas em caracteres legíveis, caracteres imprimíveis. E a gente faz isso tentando pegar a runa daquela tecla. E com a runa a gente pode fazer código. Aqui eu troquei ele de cor. E aqui eu coloquei para ele mudar de cor, mudar para outro símbolo se eu apertasse um botãozinho do símbolo. Podemos continuar? Quer que eu espere aqui onde eu estou? Ó, vocês podem... Pronto? Mais um pouquinho, pode seguir. Tá. Então façam... Enquanto os outros que já terminaram, tentem fazer o seguinte. Quando eu trocar para um número, a cada passo que eu der, o número vai diminuindo até ele voltar a ser arroba. Então se ele é 9, eu dou um passo para a direita, ele passa para a direita e vira 8. Aí eu dou outro passo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí ele volta a ser arroba. Cada passo que ele dá, ele diminui um caractere até voltar a ser arroba. Tentem fazer aí, enquanto o pessoal está copiando. Só que esse código não é aqui no update, tá vendo? Em algum lugar aqui você vai fazer esse código. Fora desse switch, você pode fazer o seguinte. Toda vez que o bonequinho andar, você diminui 1 no número dele, se ele está como número, até ele voltar a ser arroba. Bora, vocês estão aqui, né? Qual parte? Não está rodando, não? Porque eu acho que a única coisa que eu alterei foi bem aqui. O que é que está dando de erro? Não, mas a cor você tem que apertar o númerozinho, ou Y ou W, para trocar de cor. Ah, sim, você tem que matar, ó. Você tem que matar o código aqui com o ESC e botar para rodar de novo, para poder ele compilar e entrar no código. Tudo bem? Ele não vai fazer automático, não. Beleza, beleza? Bora aqui para o próximo passo. Então a gente tem um código onde o meu bonequinho, ele já consegue andar. Se eu apertar um número, ele vira esse número. Ele é um 8. Ele é um 5. Ele é um 0.
Então o que é que eu quero fazer agora? Depois que ele virar um número, toda vez que eu andar, esse número tem que diminuir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, até voltar a ser arroba. Eu não posso só pegar o switch que já existe lá e diminuir um dentro, não? Já que ele já tem o DCL K-up, K-right. Não, tudo bem. Só que isso daqui é quando ele anda, tá vendo? Sim, aí eu posso me aproveitar que o switch já está feito. Só botar para ele também diminuir a letra? Sim, aqui em algum lugar. Você não precisa fazer dentro desse switch. Você pode fazer uma verificação aqui fora do switch. Porque senão você teria que repetir em todos aqueles cases ali. O que é que eu vou fazer aqui fora do switch? Como é que eu sei que ele é um número? Eu tenho que ver, primeira coisa, se ele é um número, né? Se G ponto, jogador ponto, símbolo for maior ou igual a 0, for maior do que 0 e menor ou igual a 9, como é que eu reduzo ele? G ponto jogador ponto símbolo, isso daqui é um número, né? Menos igual a 1, ou então menos. Então, se ele é maior do que 0, ele vai estar diminuindo aqui. Aí a gente vai ter que fazer alguns ajustes, mas vamos uma coisa por vez, tá? Uma coisa por vez, bora aqui. 9. Eu acho que tem que ser dentro do switch, porque senão letra não vai estar declarada. Não, mas não é letra, é o símbolo dele. Só que eu errei, não é maior do que 0. É maior do que 0 como caractere, ó. Não é maior do que 0 o número. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vamos começar a pensar na ordem. Se eu tentar transformar ele em 9, ele vira 9 e já em seguida ele já perde um número, tá vendo? Então eu não consigo de fato fazer ele virar 9. No máximo que ele faz é virar um 8, né? Então eu poderia colocar isso daqui para cima. Só que se mesmo assim virou 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, virou 0. Só que mesmo que ele não ande, se eu apertar espaço, ele também tá vendo aqui, mesmo que ele não ande? Qualquer letra tem que pôr o if else assim. Qualquer letra, ele tá entrando aqui. Mas o outro código lá do skate, mais fácil, default não, é o default é tudo isso ali? Sim. Tá executando outras coisas. Não, aqui ele sempre está executando, independente do caso. Ok? Mas vamos de pouquinho, Vamos de pouquinho. Daria para a gente colocar em outros locais, dava para fazer uma flag aqui dentro, para verificar se o bonequinho andou ou não andou. Se ele andou, eu altero isso daqui. Então, por exemplo... Ó, isso daqui é um flag de marcação, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a tirar as coisas e colocar em funções. Porque vocês vão ver que vai ficar tanto código entulhado que vai ficar ruim. Mas uma forma fácil de resolver é, bem aqui eu marco que ele andou. Andou, recebe true. Se andou, muda para true aqui dentro, ele tem que ser inicializado como? Com falso. Então, se por acaso o bonequinho andou, eu seto que ele andou. Código feio. Mas agora já resolve a minha vida. Porque eu só quero que o símbolo mude se ele tiver andado, né?
Então agora no final eu posso fazer o quê? Se o bonequinho andou, então eu diminuo coisinha. Entendeu? Botei um flag de marcação. Se por acaso ele tiver andado, eu marco que ele andou. E aí no final eu verifico. Se ele andou, aí eu deduzo da pontuação da distância que ele pode percorrer. Professor, tem alguma forma de acabar o jogo na parte do update ali? Alguma forma de acabar? Não, do jeito que está aqui não. Eu poderia, uma forma que a gente faz é dentro da variável jogo, a gente coloca o running. E aí, o tempo, se eu quisesse, eu poderia só colocar o running para falso, e aí na hora que ele fosse verificar, ele acabaria o jogo. Entendeu? Aí vamos aqui, ó. Andou. Se ele andou, eu marco que ele andou. Lá embaixo eu sei que ele andou. Esse if dentro desse if pode virar só um teste com duas condicionais. Se ele andou e ele está no símbolo, então eu mato ele. Então agora eu consigo transformar ele num 9 e ele só vai perder o bonequinho se ele tiver andado. Ah, eu botei para descer com Enter, né? Ele não está descendo mais para baixo. Desce com Enter. Cadê o bonequinho? Não quero Enter não, eu quero Key Down. Bora lá. Vocês sabem como seria... Acho que a gente já vai criar outra coisa. Como seria criar uma comidinha? Uma comidinha. O que eu preciso para criar a comidinha para ele chegar lá e comer a comidinha? Eu vou precisar de alguma outra coisa para registrar, na verdade. Atualmente ele só consegue registrar, lembrar do jogador. Então eu vou ter que passar por criar um local para guardar a comida, inicializar a comida, desenhar a comida e fazer a lógica de interação do bonequinho com a comida. Exemplo, na hora que ele passa pela comida, a comida tem um número. Então se ele estava no 0, aí ele chega a comida que tem 5, aí ele come a comida e fica com 5. Aí ele teria que chegar na próxima comida, um exemplo assim. Mas vamos lá, você tem que passar por todos os processos. Criar a tua variável, inicializar, desenhar e fazer o processo de interação. Então vamos aqui, eu teria o jogador e a comida como elementos. Jogador e comida, o que você está reclamando? Que eu não estou usando a comida. Para iniciar, eu iniciei o jogador no 5, eu posso bem aqui inicializar a comida. A comida vai ficar aqui o x e o y iniciais. Percebam que a comida está no jogo. Eu estou desempacotando no jogo para pegar a comida e inicializar ela. Então, eu vou colocar ela aqui no 10. Posição x10, y3. O símbolo da comida vai ser um 4. E a cor da comida é verde. Uma comida verde aí. É um brócolis. Eu tava procurando um trocadilho que rimasse com green, mas não achei nenhuma comida que começasse com green. Tem alguma comida que comece com green? Green. Não tem. Bora lá. Ok, você criou, inicializou. O que é que está faltando agora? Desenhar a comida. Bora desenhar. G.plot elemento. A comida é um elemento. G.comida. Pronto. Já criei e já desenhei. Se eu rodar,
já é para ter uma comida lá. Mesmo que eu não consiga interagir com ela, ó. Tá vendo aqui a comidinha, o 4, ó? Aqui a comidinha. Não consigo interagir com ela. Por que é que o meu bichinho desaparece quando ele entra debaixo da comida, na comida? Por que é que ele desaparece? Porque eu estou desenhando a comida depois de desenhar o bonequinho. Então, como cada posição da tela é um slot, vai ficar por cima quem eu desenhar primeiro ou por último? Por último. Então, se eu inverter aqui, agora o jogador vai ficar em cima da comida. Aham! Agora eu tenho que fazer a nossa colisão. Vamos lá para o update e eu vou ter que verificar se o jogador colidiu com a comida. Se ele tiver colidido com a comida, ele absorve essa comida e a comida tem que ser jogada para outro canto da tela. Vamos fazer assim. Como é que eu sei se o jogador colidiu com a comida? Se o x e y deles forem iguais. Então, se g.jogador.x foi igual a g.comida.x e g.jogador.y foi igual a g.comida.y, os dois são iguais. Como é que eu faço a comida ir para outro? O jogador tem que absorver a comida e a comida tem que ser aleatorizada para outro canto da tela. Como é que o jogador absorve a comida? G.jogador.símbolo. Vou só somar. Vou só somar. A comida não é um número? Eu posso só somar o símbolo do jogador com o símbolo da comida? Hã? Não, não posso. É porque se o jogador está 3 e a comida é 4, eu quero que ele vire 7. Entendeu? O jogador tem que ter número. O jogador tem, tudo bem, mas se eu só somar, o que é que vai acontecer? O símbolo, ele não é, eu vejo ele como um número, mas na verdade ele é um caractere ASCII. O que eu quero é converter da runa 0 para o número 0. A runa 0 é o valor 64. Eu quero converter de runa 0 para número 0. Como é que eu posso fazer isso? Só subtrair. Menos 0. Se isso daqui for runa 0, 0 menos 0 vai dar 0. Se isso aqui for a runa 2 menos a runa 0 vai dar 2, porque o 2 está 2 posições depois do 0. A runa 9 está 9 posições depois do 0. Entendeu? Entendi. A runa 9 está 9 posições depois da runa 0. Legal? Legal. Então, vou fazer o seguinte. Meu personagem vai começar no 0. E aí, se ele passar em cima da comida, ele vai ganhar a força daquela comida. Então, passar em cima da comida é verificar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou transformar de jogador para jogue. Só para o código conseguir caber dentro da tela, tudo bem? Porque senão eles ficam saindo. E aí, chamar de food. Porque aí fica mais fácil de o pessoal que está lá atrás ver, de ver o que foi escrito na tela toda, tá? Symbol. Char. Então, o que era símbolo eu troquei para char. O que era jogador eu troquei para jogue. E o que era comida eu troquei para food. Só para as coisas caberem dentro da tela. Sem que eu tenha que desfazer demais o zoom. Ok, então vamos ver, se eu rodar esse código aqui, vamos ver o que acontece. Eu sou o 0, passei, peguei o 4, 3, 2, 1,
Passei, peguei o 4, ok, ó. Só que se eu continuar subindo nela, como ela não desaparece, o que acontece? E a marmota é essa? Por que eu virei um breguecinho? Porque Exato. Toda vez que eu passo em cima dela, ele está somando, na verdade, e me jogou para fora do ASCII, que são os números. Então eu poderia, ó, eu poderia fazer o seguinte, ó. Se ele for maior do que 0, eu faço ele descer. Ele sempre vai começar em 0, e desde que ele seja maior do que 0, eu vou fazer ele descer. E na hora de imprimir, se ele for maior do que 9, onde é que eu estou imprimindo ele? Tá vendo aqui, ó, plot elemento? Se ele for maior do que 9, eu imprimo 9, para dizer que já é o limite. Então aqui eu não vou usar o plot elemento, eu vou usar só o plot normal. Quem é o x? G.jogador.x. Quem é o y? Z.jogador.y. Quem é o caractere? Aí eu vou ter que calcular. Meu caractere vai ser G.jogador.char. Mas se o meu valor for maior do que 9, valor recebe 9. Só para eu não sair do range visual. O valor ainda vai ser 60, 70, 80, 90. Só que como eu só tenho um caractere, eu vou imprimir 9 para representar aqui que ele passou do range. Se o meu valor for maior do que 9, eu vou imprimir 9. Então aqui eu vou imprimir valor, velho. E aqui g.jogador.cor. Para que eu estou fazendo isso? Para quando o meu valor estourar o limite, ou seja, eu comer muitas comidas, eu ainda continuar, eu não perder a visão daquele limite. Continuo imprimindo a comida normal, só que o meu valor aqui só vou imprimir, isso aqui é a parte de desenhar. Eu não estou mudando o valor real do personagem. Eu só estou desenhando no máximo 9, mesmo que o valor real ultrapasse 9. Aqui ele está usando para eu usar o mínimo. O valor é o menor valor entre o atual e 9. Ou seja, se o atual for maior do que 9, ele baixa para 9. Oi. Ó, vamos ver aqui agora. Então, passou, pegou. Se eu pisar 2 vezes, 6, 8, 9. Aqui ele não vai mais mostrar, mas ele está acumulando. Tanto que agora eu consigo ir para longe. Só que ele perde muito rápido, né? Mal consigo dar um punhado de passinhos, ele já... Isso caiu considerando o valor antigo, né? 4, 3. Não, é porque toda vez que ele anda, ele perde 1. Ia ser melhor se eu pudesse dar mais passos, não? Parece que tem 3 diante. Não, ó. Pisei. Agora ele é 4. Quando eu andar, ele volta a ser 3. Aí agora eu vou andar, vai ser 2, mais 4 vai virar 6. Andei, virou 5. Andei de volta, gastei 1 de energia, virou 4. E aí mais 4, 8. Só que o que eu estou achando é que ele gasta energia muito rápido para andar. Ele não vai conseguir chegar em canto nenhum da tela assim. O que é que vocês me sugerem para ele conseguir andar mais com os números? Por exemplo, cada número permitir que ele ande 4 passos, 5 passos, sei lá. O que é que eu tenho que adaptar? Não pode fazer diminuir para só fazer isso contra a letra ser pressionada. Tem que ter um contador. Não. Um contador de andar. Cada vez que você anda só um valor, a cada 10 marcas você diminui. Tem que ter um contador. É uma possibilidade. Fizeram um contador quando você explicar. Outra possibilidade é eu parar de trabalhar com inteiros. Eu parar de trabalhar com inteiros, né?
E aí eu poderia trabalhar com float, tirar frações do número, quando o número arredondar, aí eu imprimo aquele valor. É uma possibilidade. Né? Tem várias, mas vamos lá que se a gente não acelerar, não consigo fazer quase nada, porque tudo é uma coisa diferente. Vamos lá. E se eu quisesse fazer aquilo que vocês viram no começo, que deixar o rastro do bonequinho, só para a gente começar a usar vetores. É só não dar o clear, ele já vai dando rastro. Não, tudo bem. Não dar o clear é uma opção. Mas se eu quisesse... Pronto, melhor. Eu quero colocar as comidas. Vou andando aqui, aperto um botão, coloco uma comida nessa posição. É tipo o lobo, deixando as comidinhas para chapeuzinho vermelho, tá certo? Ao invés dela ser aleatorizada, eu quero ir andando e colocando as comidas, ou colocando pedras, ou colocando qualquer coisa que vocês queiram. Mas eu quero ir acumulando de alguma forma, para a gente poder usar um vetor. Só contar de 1, 2, 3, 4. Eu vou precisar de um vetor para poder acumular essas coisas que eu estou colocando, né? Então, vamos lá. Vamos... Que ele come, eu ia dizer que era um vetor de cocozinhos. Ele podia ser um passarinho, né? Vai lá, come a frutinha, e aí faz os cocozinhos no caminho, nosso passarinho. Como se estivesse criando um mapa, né? É, exato. Ele vai lá, come... Ou vocês querem logo fazer a comidinha aparecer em outro lugar, que é mais fácil, já que a gente já tem a comidinha? Pronto, então, como é que eu faço a comidinha aparecer em outro lugar depois dela ser comida? Tem que instanciar uma nova. Eu vou ter que... Não preciso instanciar uma nova, basta eu mudar os parâmetros x, y e valor da atual. Mas eu tenho que jogar ela para algum lugar do mapa. Para jogar ela para algum lugar do mapa, eu vou precisar da função... É range, é? Qual é o nome da função? g.jogador. Não. g.food.x vai ser... É random ou é range para poder... range ponto int n, não foi que a gente usou uma vez? Int n para gerar um número entre 0 e n, não incluindo n. Então eu quero criar um número entre 0 e x máximo. Vou precisar daqui, né? O x vai entre 0 e x máximo, e o y vai entre 0 e y máximo, para qualquer lugar da tela. E a comidinha, o valor dela, g.food.símbolo, vai ser um número entre 0 e 10. Não incluindo 10. Só que isso daqui é um número. Eu quero um caractere. Ué. Tá. É porque o handInt ele me gera do tipo int, só que a runa é do tipo int64. Tem que converter int64, int32 eu acho. Pronto, são ints diferentes, ele é muito estrito com somas. Esse rand aqui, ele me gerava um int normal. Ó. E esse daqui era um int 32, então ele não aceitava soma. Isso daqui faz o quê? Joga a comidinha para qualquer outro canto da tela. Joga a comidinha. Vamos fazer uma tela bem grande para ficar fácil pegar a comidinha.
Peguei a comidinha. Cadê a comidinha? Lá pra baixo. Tá no limite. Ixi, cadê? Ela tá saindo da tela. É muito pouco. A ideia era que ele continuasse vivo e eu tivesse que chegar na comidinha antes de morrer. Mas ele sempre morre antes de chegar na comidinha. A comida tinha que estar numa distância. Não, é porque ele anda muito pouco mesmo. Aí deve ser agora. Mas você for numa distância. Ele anda muito pouco. Se eu tivesse várias opções de comida, exemplo, a ideia é que eu tivesse várias comidas e tivesse que pensar num caminho em que eu não, exatamente, em que eu sobrevivesse. A ideia seria essa daqui. Ué, e para eu ter mais comidas? Vamos lá, imaginar aqui, ó. Assim, ó. Eu começo com uma. Na hora que eu comer essa comida, ela vai mudar de lugar e vai aparecer outra. Eu vou ter duas. Na hora que eu comer mais uma comida, além de mudar de lugar, vai aparecer outra. Eu vou ter 3. O que é que eu preciso para fazer isso? Não, muito mais simples. Eu preciso de algum lugar para guardar as comidas. Eu tenho onde guardar as comidas? Não tenho. Eu só tenho uma comida. Para guardar várias, eu vou precisar de um vetor de comidinhas. Agora, quando a gente criar o vetor, tudo vai ficar mais divertido. Ó. Aqui não é mais comida sendo um elemento. Comida vai ser um vetor de elementos. Então agora a primeira coisa que eu tenho que criar, antes de botar a comida dentro, é criar o vetor. Eu preciso criar o vetor antes de inserir coisas no vetor. Então, g.foods. Ó. Vou lá. G.foods é um vetor de comidas. Tá aqui, ó. E agora eu vou inserir essa comidinha. G.puts recebe G append G.foods e essa minha comida que eu acabei de criar. Não. Bora lá, que agora tudo mudou quando eu criei um vetor. Porque antes eu precisava inicializar uma comida, desenhar uma comida e verificar a colisão com a comida. O que é que eu vou ter que fazer agora? Inicializar o vetor, desenhar todas as comidas do vetor e verificar a colisão do personagem com cada uma das comidas do vetor. Agora eu estou trabalhando com uma, não com um elemento só. Então aqui eu só botei uma. Onde é que eu estou desenhando aqui? Plot elemento. O que é que isso daqui vai ter que ficar? Com for, né? Para cada elemento de range g.foods. Para cada uma das comidinhas, elemento. Para cada... Perdão, ó o Python aqui, ó. Setinha. Para cada uma das comidas, desenhe a comida. O que é que me falta fazer agora? O que esse código aqui fazia? Verificava se ele tinha pisado na comida, né? Mas antes só tinha uma. Agora o que é que eu vou ter que fazer? Buscar, né? Para todas essas comidinhas, ó. Para cada índice, elemento. Não, vou ter que fazer o teste se o jogador pisou em cada uma das comidas. Vou ter que fazer comida a comida. Ver, você pisou nessa comida, você pisou nessa comida, você pisou nessa comida. Se ele tiver pisado na comida 5,
Aí eu vou ter que trocar a comida 5 de lugar, jogar ela para outro canto do mapa. Para cada i elemento em range de g.foods, aí eu vou ter que fazer esse teste aqui. Se o jogador pisou em comida na posição X, ou o jogador pisou em comida na posição Y, né? Se o jogador pisou nessa comida, aí eu vou ter que trocar. O jogador come a comida, elemento.char, e aqui é uma coisa capciosa. Vamos lá que esse daqui eu tenho até que levantar para poder explicar. Eita, bora aí. Quando você faz isso daqui é uma ação de cópia. Esse elemento está copiando aquilo que você tinha lá no foods. Então, foods tinha um struct com várias comidas. Esse elemento é a cópia de uma dessas comidas. Então, quando você está alterando elemento.x, elemento.y, elemento.char, você está alterando o original ou a cópia? A cópia. Então, você não vai ver mudança nenhuma. Para fazer a mudança, você tem que fazer via índice. Por isso que o izinho ficou vivo aqui. Então, você poderia fazer a mudança dizendo, ok, g.foods nesse índice vai receber o elemento alterado. Então, agora, o novo, eu substituí o elemento que estava naquele índice pelo valor da cópia que eu fiz e foi alterada. Tudo bem? Então, atenção que em quase toda linguagem, esse processo aqui é um processo de cópia. Se você quer alterar o elemento original, você vai ter que fazer via índice. JavaScript é assim, TypeScript é assim, Python é assim, entendeu? Esse for range aqui, ele vai acessando por cópia. Para alterar o elemento original, substituí-lo, você vai ter que substituir por índice. Se esse cara fosse um ponteiro, aí eu não precisaria do índice, porque eu já estaria alterando o original. Se o meu foods, ao invés de ser assim, fosse assim, eu não estaria fazendo cópias. Eu estaria sempre trabalhando com o elemento original. Entendeu? Só que como não é um ponteiro, eu estou copiando. E como eu estou copiando, eu vou ter que manipular de outra forma. Tá? Então, bora lá. Vamos ver se eu desenhei todas elas. Não, porque eu não estou criando uma nova, né? Eu só estou manipulando. Se eu quisesse criar uma nova, eu vou criar uma nova na Gambi, só para não ter que botar muito código, tá? Vou manter a antiga e vou fazer um g.foods, recebe append g.foods, o nosso novo elemento alterado. Só para a gente ver mais comidinhas sendo aparecendo. Não estou alterando a original, estou só adicionando uma nova. Então, vamos ver se toda vez que eu pisar em uma, ele vai criar uma nova. É para criar uma nova. Ok. Quando eu pisar aqui, é para criar uma nova. Ok. Toda vez que eu piso, eu crio uma nova. Tem risco dele botar uma onde já tem uma, né? Hã? Tem risco dele botar... Tem risco de botar onde não tem, porque eu não estou fazendo nenhuma checagem. Então ele está só metendo o range e colocando lá. Então se por acaso eu pisasse numa mina que tem duas comidas, eu ganharia 2 vezes o valor. 5, 6, 9, 1, 8, 6. Pronto. Faltava agora só a comidinha que eu comi desaparecer, né?
Isso daqui é o que está aleatorizando o processo para mim, tá vendo? Ó? Então, basta eu fazer isso daqui 2 vezes. Eu faço isso para alterar o original. G.foods na posição I recebe elemento. E faço isso para criar um novo. Esse código tá horrível. Código feio da pleura. Tá, agora é para ele desaparecer e aparecer no outro local. Aí, apareceram 2. Esse daqui vai desaparecer e agora tem 3. Ó, tem um 6 bem aqui. E se todo passo que eu desse, todas as comidinhas também diminuíssem de número, e quando elas chegassem em 0, elas fossem para outro local? É fácil, é difícil, é bem facinho. Bem facinho. O bonequinho não está andando aqui, ó. Tá vendo o bonequinho andando aqui? Isso é o bonequinho andando, sim ou não? Se ele andou, mas aqui ele só quando ele, aqui é só quando ele perde energia, né? Bastaria toda vez que ele andasse, eu também fazer as comidinhas perderem energia. Como é que eu faço a comidinha perder energia? Para cada um, eu preciso do índice, né? Para cada uma das comidinhas por índice, em range g.foods, aí eu vou fazer a mesma coisa. Como é? g.foods na posição i.char diminui de 1. E aí eu tenho que verificar se por acaso ela zerou. Se g.foods i.char é menor ou igual a 0, isso daqui que já deveria ter virado uma função há muitos anos, tá vendo? Ó? Isso daqui já deveria ter virado uma função há muitos anos. Eu só estou fazendo de propósito para vocês verem como um código pode ficar catastroficamente entupido quando você não vai limpando ele aos poucos. Aí vamos lá. Criei aqui, né? Elemento é um elemento. Vou colocar nada. Ah, não aguento mais não. Vai, bora fazer a função aqui agora. Função gerar comida. Vou chamar a partir do jogo, porque eu preciso dos limites da comida. Não é isso? E ela retorna para mim um elemento que é uma comidinha. E aí esse código todinho que está aqui vai para lá. Esse código todinho que está aqui, elemento recebe elemento, e aí no final eu retorno elemento. Pronto, muito melhor. Isso daqui tudo vai ficar g.gerar comida. Isso daqui também tudo vai ficar. Aqui eu estou tirando, né? G.gerar comida. Eu tirei. O que é que essa linha faz? O atual vai para outro lugar. O atual vai para outro lugar, e essas duas de baixo fazem o quê? Só que tá bom, tira de cima, Ah, exato. O atual vai para outro lugar e eu adiciono uma nova. Perfeito. E isso daqui é para que, se ele estourou, ele tem que ir para outro local, né? G.foods recebe G.gerar comida. Chegou em 0, ele zera. Por que aqui não está diminuindo? Porque ele só diminui quando eu ainda tenho energia. Ó. É 4, ó,
3, 2, 1, não consegui pegar. Quando eu estou no 0, aí ele não diminui mais. Mas agora, se eu tentar andar, 5, 4, vou pegar esse daqui. Eles morrem muito rápido, né? Não dá tempo de 3, 2, 1. Não dá, tem que ajustar o passo. Acho que se você livra aqui, coloca mais 10. Aqui. Nas comidas coloca mais de 10 na comida, mais de 20. É. Joga. Oi. É porque quando o senhor pega a comida, ele faz a ação de tirar a comida e de diminuir uma comida ao mesmo tempo. Ou seja, quando o senhor pega, imediatamente ela diminui e não some. Mas é porque tá gastando tudo muito rápido, né? Eu não vou mais continuar o código, não. Começa com uma vida alta. 30. Não, tudo bem. A ideia era que... Iniciar para 0. Não, mas por exemplo, a gente poderia aumentar fácil isso daí. Bastava que eu trabalhasse além dos números com os caracteres minúsculos e maiúsculos, para eu ter mais limite. Então, eu poderia ir do 0 ao 9, depois do A minúsculo até o Z, e depois do A maiúsculo até o Zzão. Então, só eu teria um limite de até 60 e pouco de tamanho. Então, a comida com A seria uma comida 11, mas a comida com Azão seria 30 e poucos. Mas assim, vamos lá. Qual foi o objetivo da aula de hoje? Só brincar. Mostrar que... fazendo essa organização, tem muita coisa aqui que a gente poderia melhorar. Na verdade, quase tudo que você vê e tem um sentido, deveria sair e virar uma função. Exemplo, o que é que isso daqui está fazendo? Andar. Então, já tiraria daqui e botaria para diminuir pontuação, ou verificar andamento, testar colisão boneco, entendeu? Tudo isso daqui pode sair, porque o objetivo é que essa própria parte aqui de teste, eu tiraria daqui também. O objetivo é que as linhas do teu código estejam no mesmo nível de abstração. Não tem uma coisa assim extremamente minuciosa e outra assim em altíssimo nível de abstração. Está ali naquele nível de abstração médio. Gostaram do projeto, pessoal? Legalzinho? Legalzinho, né? Vou pedir então para vocês fazerem qualquer coisa no projeto. Vocês pegam esse projeto e aí vocês podem botar um bonequinho. Eu fiz aqui um bonequinho que cada passo que ele dá vai se aproximando. Faz um if else e aí você sempre faz o inimigo se aproximar. Só que o teu boneco consegue dar o loop na tela e pro outro lado, mas o inimigo não. E aí você... Ou então fazer as paredezinhas para você não conseguir entrar dentro das paredes. Bem legal, você poderia fazer assim, guarda a posição anterior, faz ele andar, verifica se a nova posição entra em colisão com qualquer parede, se entrar você desfaz, entendeu? Ou então você, ao invés de já fazer ele andar de cara, você faz ele andar e gera uma possível posição. Se ele não colidiu com nenhuma parede, então você aceita a possível posição como posição válida. Então tem um monte de coisinha legal, de brincadeirinha que dá para fazer. Então eu deixo aberto, vocês fazem alguma coisa que vocês achem interessante para a semana que vem. Posso até mandar esse código do jeito que ele está aqui. Eu nem tenho internet, tenho? Já voltou? A internet não voltou não, mas vocês me mandam, eu mando pelo Telegram, tá? E eu também não tenho como fazer chamada se não tem internet. Amanhã eu faço... Ei, como é que foi o Itisco na semana passada? Foi quem? Foi o Zaraton? Foi? Foi também. Eu sou da época que o Zaraton trabalhava aqui. Foi. Faz uns 8 anos que ele saiu já. Massa. Então valeu, pessoal. Até amanhã. Tem de todo jeito. Mudando de assunto, vocês não estão criando canal? Eu dei todas as possibilidades.